Mas olha só, mais de 80 voos entre o Brasil e a Argentina que estavam programados para hoje foram cancelados devido à greve geral convocada no país vizinho contra a reforma trabalhista promovida pelo governo de Javier Milei. Vamos conversar ao vivo com a Júlia Firmino, que vai atualizar a situação nos aeroportos do Brasil. Júlia, seja bem-vinda aqui ao nosso 3 em 1. Uma boa tarde para você. Como é que está a movimentação aí no aeroporto? E, é claro, reclamação de todos os passageiros. Boa tarde. Oi, Cássio, boa tarde para você, para quem está contigo aí no estúdio, no 3 em 1 e também para nossa audiência aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é de onde a nossa equipe fala, na região metropolitana de São Paulo. Pelo menos até o momento, só hoje foram cancelados 15 voos para a Argentina. E aí, tudo isso justamente pelo que você disse, a greve da Confederação Geral de Trabalho da Argentina, que é a CGT. De acordo com uma companhia aérea argentina, uma das principais ali, que é a Aerolíneas Argentinas, por conta dessa paralisação, por conta dessa greve, todos os voos dessa companhia foram cancelados no dia de hoje, voos que tinham como destino Buenos Aires, Mendoza e Córdoba. Tudo isso cancelou então, no total, né, dos voos cancelados foram 255 viagens, o que impactou pelo menos 31 mil passageiros, um impacto econômico de 3 milhões de reais para essa companhia. E o que a companhia diz é que isso só será normalizado na sexta-feira, ou seja, amanhã a partir da meia-noite, né? Então, virando aí o dia, já meia-noite deve voltar à normalidade. A gente procurou algumas companhias aéreas que fazem esse voo, né? Essa ligação entre Brasil e Argentina, e a Latam, que é uma das que faz essa operação, informou que precisou alterar sua operação para a Argentina, claro, por conta de tudo isso. Alguns voos podem ter alteração, mas não necessariamente serão cancelados, e para os voos que serão cancelados, o que a companhia informa é que os passageiros podem então alterar essa passagem sem custo ou então pedir o reembolso dessa viagem. A Gol vai na mesma linha. A companhia diz que essa greve vai impossibilitar os voos nas cidades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário, e também, se os voos forem cancelados, muito provavelmente muitos deles já foram cancelados, nesses casos os passageiros podem remarcar essa viagem ou então também pedirem o reembolso. Por aqui, por enquanto, a situação está tranquila, não tem corre-corre ou muita reclamação, muito movimento por conta disso, até porque é uma viagem específica, né? Ali para a Argentina a gente não vê grande movimentação por conta disso. Parece que as companhias estão conseguindo aí avisar os passageiros por meio de e-mail, contato telefônico, enfim. Mas a gente segue acompanhando tudo por aqui, viu, Cássio? E traz mais informações na programação da Jovem Pan. Volto com você. Perfeito, Júlia. Obrigado pelas informações. Então, foi um dia de verdadeiro caos. Quem já tinha aí comprado passagem, viagem marcada para ir para Buenos Aires, para ir para outro ponto da Argentina, realmente situação bastante complicada, e é recomendação a cada um procurar sua companhia para tentar o reembolso integral ou até mesmo a remarcação dessa passagem. E olha, gente, em meio à greve geral convocada pela Confederação Geral do Trabalho e também todo um ambiente de forte tensão política e social, a Câmara dos Deputados da Argentina iniciou hoje a análise da reforma trabalhista aprovada pelo Senado na semana passada. E entre as mudanças, essa proposta prevê a flexibilização das férias, jornadas de trabalho de até 12 horas e também alterações nas regras de demissão e greve. O início da sessão foi marcado então por forte confusão, com participação de quase 140 deputados e muitas trocas de provocações no plenário. Se os deputados mantiverem o texto como saiu do Senado, a reforma seguirá para a promulgação. Caso façam alguma alteração, a proposta terá que voltar para a votação dos senadores, como acontece também aqui no Brasil. Fábio Perna, eu quero te ouvir sobre a reforma trabalhista que foi proposta pelo governo de Javier Milei, gerou muito debate, muita discussão quando foi aprovada no Senado e agora se confirmando também com uma paralisação de 24 horas das centrais de sindicatos de trabalhadores, paralisando aeroportos, trens, metrôs, comércio, outros estabelecimentos, enfim, a Argentina está um dia de caos lá. Como é que você vê essas mudanças? Se você acha que é uma regressão, se acha que é uma evolução, essa reforma trabalhista por lá? Olha, não dá para admitir como evolução algo que, por exemplo, tem aí no seu texto inicial previsto que os salários, os pagamentos
pudesse ser feito até com comida ou com outros meios. Felizmente, uma parte disso aí caiu, né? Esticando a jornada de trabalho, enfim, acabando com praticamente todos os direitos e tal. Então, é claramente um movimento de hostilidade aos trabalhadores, ou seja, de facilitar a vida de quem, por exemplo, tem empresas, de quem assim, ao seu grupo de apoio. Esse é o grupo que apoiou o Milei, esse é o grupo que ainda que vai com o Milei até o fim, que obviamente apoia essas reformas. Agora, a questão é, qual é o benefício para as pessoas, para o cidadão comum? Porque, veja, a Argentina, ela tinha excesso que o Brasil não tem. É verdade. Então, na Argentina, o Estado argentino, por exemplo, ele podia contratar à vontade sem a realização de concursos públicos. Isso é uma aberração. Então, é óbvio que isso tinha que ser, de alguma forma, contido, né? Agora, o que está acontecendo é a edição de um pacote draconiano de medidas que vão, claramente, que, enfim, prejudicam os trabalhadores. Enquanto no mundo todo a gente discute, veja, não se trata só enfim, de discutir a liberalização dessas relações trabalhistas, são as regras. Porque, veja, se aqui, por exemplo, a gente critica o fim da escala 6x1 e tem argumentos aí para todo lado e tal, lá na Argentina, o caminho é exatamente o oposto, de se estabelecer, por exemplo, de se normalizar jornadas de até 12 horas. Então, qual é a flexibilização disso aí também? Então, eu imagino que a Argentina vai passar por um longo período de turbulência, porque eu acho que esse pacote ele vai passar, mas é óbvio que vai haver reação. Ô, Alangani, eu quero te ouvir também em relação a essa tentativa, né, do próprio governo Milei de fazer uma reforma trabalhista. Segundo o governo, a ideia é diminuir ou acabar com a informalidade, que é muito grande no território argentino. Já os sindicatos dizem que isso pode aumentar o desemprego. Como é que você vê essa flexibilização? Se realmente isso pode, de certa forma, ajudar a Argentina ou pode ter também futuros problemas? Mais um golaço do Milei. Mais um golaço do Milei. Uma reforma trabalhista ousada e, Piperno, não é que vai obrigar a população a trabalhar 12 horas por dia, mas você vai ter o direito, se você quiser, a trabalhar 12 horas por dia. Eu sei que é um cara que trabalha muito, eu também, né? A gente trabalha 12 horas por dia. E é ótimo, e tá tudo bem. E eu gosto disso e tem mais gente que gosta disso. Eu tô oferecendo para você uma jornada de 12 horas. Não, mas a pessoa tem o direito, é livre negociação, é livre escolha. Excelente a reforma do Milei, flexibiliza o mercado de trabalho. Porque é o seguinte, o que a população lá não entende, muita gente não entende, que é o seguinte, o dinheiro, ele não nasce em árvore, então precisa produzir. E para produzir mais, é um mercado de trabalho mais flexível. Piperno, eu não conheço nenhum país que prosperou com menos trabalho. Geralmente, os países prosperam sempre com mais trabalho. Você pega os asiáticos, eles trabalham pouco ou muito. Trabalham muito e são altamente produtivos. Você pega a Coreia, por exemplo, tem uma jornada de 40 horas semanais. Só que você também pode trabalhar, se você quiser, 52 horas semanais. Os Estados Unidos é absolutamente flexível também. Então, o Milei, ele vai na direção contrária. Não existe nenhum país do mundo que determine por força da lei um aumento na jornada de trabalho. Você pode questionar o seguinte, mas esse trabalha 48... Não é compulsório lá, ele está colocando de uma maneira optativa. É optativa, mas você tem duas forças que são absolutamente assimétricas. Mas a visão marxista, que o empresário vai explorar o trabalhador. Não é uma livre negociação, é um jogo de ganha-ganha, não é um jogo de soma zero. Agora, mercados de trabalho mais flexíveis significa menos desemprego. Por outro lado, mercado de trabalho mais rígido, uma série de benefícios, proteção, ficar caro mandar embora, para quem está no mercado de trabalho é ótimo, porque, né, você fica mais protegido. Mas pro coitadinho que está fora querendo entrar no mercado de trabalho, fica muito mais difícil. Então, assim, parabéns de novo, Javier Milei,
um dos melhores presidentes da atualidade. Nossa. E vai na direção contrária, Pipério, dessa PEC vergonhosa que é a redução da acabar com essa semi-escravidão, da redução 6x1 de uma maneira impositiva. A gente vê a prosperidade que a Argentina vive, né? Não, mas Piperno, foi essa mentalidade de mais enrijecimento no mercado de trabalho, mais benefício social, mais subsídio, que levou a Argentina para essa situação. O que o Milei está tentando fazer é quebrar essa estrutura e colocar de novo o país na rota da prosperidade. Só que medida liberal é difícil de explicar para a população. Mas depois, o desenvolvimento... Isso, a Argentina já teve de tudo. Inclusive, de uns 100 anos para cá, a Argentina já teve muitos governantes aí que apoiavam exatamente esse tipo de cartilha. Inclusive no período militar. O empobrecimento do país veio com uma série de medidas lá desses governos de esquerda. Não, o empobrecimento veio... olha só. Afundou. Olha o que não é isso. Olha aí que tá o negócio. Olha a ginástica para explicar o inexplicável. O empobrecimento argentino, que começou lá atrás, a Argentina foi próspera até os anos 30. Depois ela entra em queda. Eram as maiores renda per capita. Exatamente. Depois ela entra em queda, ou seja, muito antes do peronismo, inclusive, mas a queda é brutalmente acentuada no período de ditadura militar. Mas a ditadura militar não é um liberalismo clássico. Eu também critico a ditadura aqui do ponto de vista político, moral e econômico também, porque eles não têm absolutamente nada de liberais, só inchou o Estado e lá inchou também. A única ditadura que fez reformas liberais foi a ditadura do Chile, que fez reformas liberais. Todas as outras foi mais Estado.